Estamos de volta com o nosso BH Todo Dia dessa quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Eu estou aqui substituindo o nosso Elias, conforme eu disse no início do programa. Ele teve aí a sua filha com Covid, detectou esse Covid nela ontem. Hoje ele fez o exame, estava negativo, mas por prudência a gente resolveu mantê-lo algumas horas ali recuperando e, enfim, tirando 100% essa possibilidade da frente. Nós tivemos, então, a possibilidade aí de escutarmos várias pessoas nesses últimos minutos aqui, nesse programa em que a gente está falando de mulheres, mulheres de valor, mulheres que realmente estão ajudando a transformação feminina. E eu volto aqui para poder fazer uma seguinte pergunta. Nós estamos aqui no BH Todo Dia, falando a partir de Belo Horizonte. A Cris Guerra é uma influenciadora de alta qualidade, as pessoas têm um respeito por ela enorme. Eu sempre escutei falar da qualidade dos textos, do que ela coloca, da forma como ela se posiciona. Enfim, aproveito aqui, prezada Cris, para te dar parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí ao longo do tempo, como comunicadora, como cronista, como influenciadora mesmo, de bons caminhos que você tem feito ao longo do tempo. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Em relação a Belo Horizonte, você entende que Belo Horizonte é uma cidade feminina ou uma cidade masculina? Ou melhor perguntando, tem isso? Tem uma cidade que é mais feminina ou uma cidade que é mais masculina? Na sua visão, na sua interpretação? Você já conheceu locais que têm mais ou menos aptidão para ser uma cidade feminina ou masculina? Tem isso? Eu não sei se tem isso. Eu acho que a gente tem um grande número de mulheres, né? A gente sabe que tem um índice feminino muito grande. Quando a gente. Eu falo que depois de uma determinada hora é só na repescagem que se arruma namorado, né? Uma fala absolutamente preconceituosa, mas Belo Horizonte tem muitas mulheres, né? Essa proporção aí é um pouco injusta, né? Acho que tem mais mulheres do que homens, mas acho que a gente é uma sociedade ainda muito machista, principalmente Belo Horizonte. Eu acho que os homens ainda têm uma visão muito machista, então eu não sei se eu sei dizer que Belo Horizonte é uma cidade feminina, porque eu acho que a gente também tem um público, uma população com orientações sexuais diferentes, né? Assim, eu acho que Belo Horizonte é uma cidade cada vez mais diversa. É uma pena que aqui entre nós, né, com tantas mulheres incríveis, não tem nenhuma negra, né? Eu acho que isso é uma coisa muito forte em Belo Horizonte. Essa diversidade para mim, tem apontado muito. Acho que a gente precisa entender que a gente está numa cidade muito diversa, que fala muito de diversidade, não só de raça, de etnia, de orientação sexual, né? Eu acho que é uma cidade que tem chamado atenção para esse termo aí, para essa pauta da inclusão. E aí eu queria só aproveitar a oportunidade, primeiro dar parabéns a todas as meninas que estão aqui, adoro chamar as outras mulheres de meninas, e a Aline também conheci ela há muito tempo, dar os parabéns para ela, para a Mila, eu esqueci o nome da Kel, né? Kel, adorei também seu trabalho, Kel. E queria falar da Gabriela, dar os parabéns para a Gabriela, porque eu acho que essa iniciativa dela é incrível e ela está realmente trabalhando com uma coisa que é mudança de hábito, né? E aí eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles aqui de Minas, é essa questão da mudança de hábito. Eu falo de Minas como um todo. Mas, assim, criar um negócio que seja de assinatura de roupas de bebês. Eu tenho um filho de 15 anos, fiquei pensando se isso existisse na minha época, se eu não fui fazer enxoval em Miami, que eu acho que Minas ainda tem muita essa mulher tradicional que vai fazer enxoval em Miami, que eu, sinceramente, eu acho isso uma bobagem, assim, acho que não é necessário, né? E se a gente pensar num bebê hoje em dia, gente, um bebê é um desastre ecológico, porque ele gasta muita fralda, né? Fralda descartável e tudo mais. Então, assim, a sua ideia é incrível. Mas aí eu vou confrontar isso com a realidade que eu vivo no bairro Sion, num lugar que a gente junta o lixo reciclável no meu prédio aqui no Sion.
eu vejo pouquíssimas pessoas reciclando lixo. E eu reciclo lixo, não faço nada demais, mas eu reciclo há no mínimo 10 anos, sei lá, mais de 10 anos, né? E eu vejo ainda que a gente está engatinhando muito nesse sentido. Então, eu acho que a gente é uma cidade que esbarra no tradicional, ao mesmo tempo que a gente tem coisas muito alternativas, muito incríveis e muito novas, né? Como o trabalho da Kel, né? Como o trabalho da Mila, que imagina, ela tá ali enfrentando um ambiente super masculino, fazendo, né? Eu só tenho parabéns para dar. Eu acho que nós somos uma cidade que precisa se transformar e que tem vários instrumentos para se transformar. Por isso que eu topei continuar aqui. Eu quero ver a Belo Horizonte se transformando e, se depender de mim, eu vou contribuir para essa transformação. E aí a gente está vendo só 4 exemplos, né, além de mim, de mulheres incríveis. Então, assim, eu espero que Belo Horizonte, independente de ser feminina ou masculina, seja uma cidade que entenda que a diversidade ela não é só uma solicitação, ela não é só um cartão de visita, uma chancela, ela é uma necessidade. Um mundo diverso, mais igualitário, ele é melhor para todo mundo, gente. Outro dia, os milionários estavam pedindo, escreveram uma carta, os bilionários do mundo, né, 100 bilionários, escreveram uma carta dizendo: nós precisamos ser mais taxados. Então, assim, quem é inteligente e está percebendo as mudanças do mundo, a gente tem que entender que a palavra sustentabilidade hoje, ela não é só na questão do meio ambiente, e é tão importante a questão do meio ambiente. A sustentabilidade agrega tudo, né? E a diversidade entra diretamente aí nessa pauta. Pronto, falei pra caramba. Ô, Cris, você não falou muito, não. Você falou muito bem, na verdade. Eu estou te escutando aí, ia te fazer uma pergunta, mas vou seguir ali para Kel. Desistiu. Não desisti, não. Não desisti, não. Eu estou te deixando para você fazer o encerramento a partir do que eu vou perguntar aqui para a Kel. Você falou sobre essa questão da cidade feminina, masculina, e aí eu fui te escutando. Eu tenho 43 anos, sou apaixonado pelas mulheres, a começar pela minha mãe, que é uma flor, Dolores, que eu amo dos pés à cabeça. Mas aí eu fico vendo esse tanto de transformação pelas quais a gente está atravessando. E realmente eu aceito tudo, eu não tenho limitação de aceitar as coisas, a diversidade, as escolhas, as opções. Mas realmente acho várias impactantes. Belo Horizonte escolheu ser uma cidade muito aberta, muito liberta para essas escolhas. Não é à toa que na última eleição a gente elegeu como a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, uma transexual, que é a Duda Salabert, uma mulher trans. Enfim, é um impacto social, é positivo? Não tem a menor dúvida, mas é transformador e muitas vezes é impactante para quem não faz parte daquilo, aceita, reconhece que tem as diferenças, mas não é uma coisinha qualquer. É um impacto visual, comportamental e por aí vai. Aí então eu passo a palavra então para a Kel Carlesso, entendendo que ela deve ter muito o que falar por ser terapeuta integrativa do feminino. Dentro dessa colocação que eu fiz aqui, o que você fala entre o feminino e o masculino em Belo Horizonte, e ainda mais tendo provocações tão explícitas como essa que eu acabei de falar, da vereadora mais votada da história, a Duda Salabert, que é um homem, mulher, é uma mulher. Enfim, ninguém sabe o que é, mas é uma decisão e é uma escolha que temos que respeitar sempre. Fala aí. Bom, primeiro eu quero dizer que eu fico muito orgulhosa da nossa cidade eleger uma mulher trans como vereadora, para estar numa esfera, né, mesmo que seja uma esfera municipal, de tomada de decisão, né, onde a gente consegue fazer mudanças a partir da legislatura, né? Então, é um espaço que é necessário essa diversidade. Esses espaços de poder precisam cada vez mais ser ocupados pelas minorias, né, pelas mulheres e pelas todas as outras minorias. Então, eu fico muito orgulhosa. Antes de tudo, quero dizer isso. Quero dizer que sim, concordo com o Cris, acho que apesar do número
de mulheres aqui ser absurdamente maior do que o número de homens nessa cidade, a gente ainda vive num ambiente muito machista, né? As mulheres aqui em Belo Horizonte sentem isso na pele, né? De como é conviver numa cidade que a gente é maioria, mas o comportamento ainda é dominantemente machista. Então, quero dizer que sinto que a gente está num caminho, né? E é um caminho necessário de transformação da sociedade, de integração mesmo, né? Quando a gente consegue perceber essas duas, né? Então, eu vou falar do meu trabalho. Quando a gente consegue perceber que todos temos o masculino e o feminino dentro, e a gente começa a fazer um esforço de integração disso, na verdade, o gênero ele não é mais importante, né? Se é mulher, se é homem, se é mulher trans, se é homem trans, isso passa a não ter relevância mais. Quando a gente integra dentro da gente as qualidades tanto masculinas quanto femininas. E a gente começa, a partir daí, fazer a transformação que a gente precisa ver no mundo, né? Assim, porque um mundo onde essas duas energias, onde essas duas polaridades estão integradas, é um mundo mais amoroso, é um mundo mais acolhedor, é um mundo que aceita as diferenças, que não olha para um lado ou para o outro, né? Quando a gente tem a relação integrada dentro da gente. Então, esse é o movimento, né? Essa é a contribuição que eu quero fazer no mundo, é o propósito que eu tenho, de ajudar cada vez mais as mulheres, e aí as mulheres que são mães, a partir dos seus filhos, e essa transformação em cadeia aí acontecendo, né? Que a gente possa ter uma sociedade que isso não seja mais relevante. O que é e como... Sim. O que é e como são as ações do método Mulher Inteira, Potência Feminina e Propósito? Bom, eu trabalho com mentoria para as mulheres, né? Então, dentro da minha mentoria, eu trabalho com ferramentas da gineterapia, que é um método de terapia de mulheres para mulheres. Eu trabalho com o Tantra e trabalho com a jornada de propósito. Então, eu venho integrando isso, eu venho apresentando para mulheres os arquétipos femininos essenciais, eu trabalho a partir da ciclicidade feminina, né? Que é a porta de entrada para essa potência feminina, né? Quando a gente sabe que nós mulheres somos cíclicas, né? Cíclicas como a lua, cíclicas nas nossas fases de vida, né? A nossa menina, a nossa donzela, a mãe, a anciã que a gente traz, mesmo não estando em todas essas fases ao mesmo tempo, a gente sempre integra. E eu faço um trabalho muito profundo de propósito, né? Porque eu acho importante a gente reconhecer o que a gente veio fazer aqui. Não como um limitador, né? Não como, eu só vim fazer isso. Não, a gente tem vários propósitos na vida e eu não falo só de trabalho, eu falo de missão de vida mesmo, de serviço. Aqui servimos nesse mundo. E como mulheres, a gente precisa saber muito bem. Os homens também, e eu digo para mulheres porque meu trabalho é focado em mulheres, mas todos nós, né? Como a gente está no mundo para oferecer o melhor que a gente tem, a gente transforma o mundo. E é nisso que eu acredito. Demais. Muito obrigado, doutora Raquel. Fantástica a resposta e o pensamento e as práticas aí que você desenvolve. Eu vou dar um pulinho ali na Mila para poder extrair dela um pouquinho mais sobre a questão de inspiração. Ela falou sobre a leitura, sobre a importância que ela teve ali no conhecimento, na busca do conhecimento, no seu desenvolvimento acadêmico como profissional, como ser humano. E aí, minha prezada Mila, dentro do que a gente está conversando aqui sobre cada uma dessas partes que a gente já falou, da mulher se transformando, da mulher vindo se posicionando a cada dia mais, se você fosse contar para a gente, se você fosse dar alguma receita, alguma dica para as mulheres que estão nos assistindo, ou para os homens também que estão nos assistindo, como é que o que você citaria aí de mulheres ou de inspirações que te ajudaram a se posicionar ou a ser como você é? E o que você entende que ainda tem que melhorar nesses quesitos que você vai posicionar aí agora? Quem que foi
inspiração para você? Quem que você pode citar? O que você pode citar de fato, de caso, que serve de inspiração para você e certamente pode servir para tantas outras pessoas? É uma pergunta difícil, Gustavo, porque ao longo da vida a gente vai encontrando pessoas no caminho que agregam e que contribuem muito, tanto para a nossa formação quanto pelo modo como a gente passa a enxergar o mundo e as pessoas. Mas eu começo pela minha família, e eu tenho como grande referência uma mulher muito especial, que é a minha mãe, você mesmo citou, né, sua mãe, a minha mãe, que é uma mulher forte, que eu acompanho desde o vestibular. Quando eu nasci, minha mãe tinha 17 para 18 anos, no ano em que ela fez vestibular, acompanhei minha mãe do vestibular ao doutorado, sempre falo isso, e ela virou uma referência importante para mim, de uma mulher que soube se superar. Minha avó, que era professora, minhas duas avós, o meu avô tem uma referência masculina e que tinha um lado feminino maravilhoso, que era o do cuidado. As lembranças que eu tenho de uma pessoa cuidando de mim quando eu tinha febre, da pessoa que me levava para a escola e que preparava o meu lanche, e a minha mamadeira era o meu avô, que era o amor da minha vida, já falecido. Então, uma referência masculina muito feminina na minha vida. Então, eu não gosto muito de fazer essas diferenciações sexistas, porque, como acho a Kel mencionou, a Cris também, todo homem, toda mulher tem lados femininos e masculinos muito aflorados, e eu vivenciei isso muito na minha infância e na minha vida por causa da minha família. E acho que é um grande desafio, você me perguntou, né, na minha participação anterior, sobre esse desafio e situação. Eu já vivenciei situações difíceis por ser mulher no cargo que eu desempenho hoje. Eu nunca vivenciei uma situação difícil ou constrangedora, mas vivenciei muitas situações que escancaram a forma masculina como o mundo se estrutura. Eu dou um exemplo. Já participei de eventos em que eu compus mesa com uma autoridade, eu era a única mulher que era ali considerada autoridade do ponto de vista hierárquico, né, dos dirigentes de órgãos e de entidades da administração, e que na hora do almoço sentavam os homens a uma mesa, e eu fui colocado numa mesa com outras mulheres que não tinham nenhuma conexão com aquele evento, porque a separação era feita de uma maneira sexista, né, por gênero. Lá na Assembleia mesmo, foi criado um grupo chamado Coletivo de Mulheres, justamente para proteger mulheres que vivenciaram situações muito difíceis nos bastidores do processo legislativo. Então, para ser uma mulher que ocupa determinados espaços, no meu caso hoje, um cargo que é o cargo masculino e que é no mundo muito masculino, a gente tem que desdobrar os panos, como diz minha conterrânea Adélia Prado. A gente tem que ser melhor do que o padrão, a gente tem que se esforçar mais do que o padrão para a gente poder ser respeitado no lugar que a gente está. É o que eu vivencio. Então, eu sempre me esforcei muito, porque eu nunca quis ocupar nenhum determinado lugar por ser mulher, mas por eu ter capacidade técnica, por eu ter competência de desempenhar aquele papel e de ocupar aquele lugar. Então, porque mulher é desdobrável. A Adélia tem esse texto lindo, que mais um exemplo que eu considero de uma mulher magnífica, de uma pessoa magnífica, que é a Adélia Prado, minha conterrânea divinopolitana, em que ela parafraseia Carlos Drummond de Andrade nesse texto lindo, em que ela termina dizendo isso: mulher é desdobrável, eu sou. E na literatura tenho muitos exemplos de pessoas muito inspiradoras, Clarice Lispector, uma das minhas escritoras preferidas, Cris Guerra, Machado de Assis, que é um escritor que eu tenho paixão desde a adolescência, que é uma referência do realismo brasileiro. Então, nós temos muitas, para além dos profissionais todos com quem eu já trabalhei. Já citei aqui Marília Mello, secretária de Meio Ambiente, mas Mariatelli, que foi secretária de Casa Civil, com quem eu tive o privilégio de trabalhar, e muitos outros homens e mulheres que fizeram parte da minha trajetória como meus orientadores, porque eu fiz muitas pesquisas na academia. Enfim, eu passaria aqui muito tempo me debruçando sobre essas pessoas. Liana Portilho, uma grande referência do direito urbanístico, enfim.
Está claríssimo, Mila, obrigado pela sua contribuição. Realmente tem muita coisa aí para se fazer, mas eu também concordo com você quando você fala que existe uma ascensão muito clara no posicionamento feminino, existe um acolhimento também por parte de boa maioria daqueles que entendem a importância da mulher de maneira geral. E, enfim, eu acredito também que nós estamos passando por uma bela transformação que vai nos levar a uma cultura, a um comportamento social muito melhor do que os que a gente já teve, inclusive os que a gente tem hoje. Eu queria te dizer, minha prezada Cris Guerra, que eu não deixei de fazer a pergunta para você, não. Pelo contrário, eu estava aguardando esse nosso encerramento aqui, já agradecendo a cada uma das participações, agradecendo a Gabriela, dando parabéns a Gabriela por essa iniciativa fantástica que é a Circulou, agradecer a Mila por ser essa mulher tão corajosa, dedicada e competente, que está aí como diretora-geral da Agência Metropolitana de Belo Horizonte, a Aline, que esteve aqui conosco, a Raquel, terapeuta, a cada uma de vocês um agradecimento para lá de especial. Então, prezada Cris, o que eu queria que você contribuísse aqui nesse encerramento do BH Todo Dia, onde a gente faz um programa todo dedicado a essas novas mulheres, a versão nova dessas mulheres tão importantes para a transformação mundial. Eu queria que você, então, encerrasse. A partir do que a gente escutou aqui, o que você enxergou dessas 3 mulheres? O que você entende, então, da nossa capital aí ser a capital que elegeu como vereadora a vereadora trans mais votada da história, não a vereadora trans, a vereadora independente a sexo mais votada da história de Belo Horizonte. Isso não é uma coisinha. Eu sei que isso não é uma coisinha para cidade nenhuma. Se Belo Horizonte teve essa coragem, essa postura, não é, eu tenho certeza que isso não é uma postura qualquer. Mostra essa diversidade, a vitalidade política oxigenada de Belo Horizonte, independente a todas as características de tradição que a gente sempre teve. Então, coloco aqui na sua frente para você fazer o encerramento desse nosso programa BH Todo Dia, que fala de mulheres inspiradoras, mulheres transformadoras, e você é uma delas. Gustavo, muito obrigada. Obrigada, Mila. Imagina me citar do lado de Clarice e Adélia Prado, quem sou eu, né? A gente está tentando e aprendendo todo dia. Muito obrigada por me dar essa chance, né, de encerrar um papo com mulheres tão incríveis e realmente, assim, eu acho que o que eu falei no começo eu reitero agora. Minas parece tradicional, mas aí você tira a casquinha e você vê que a gente é muito moderno, né? Nós somos modernas e modernos, a gente tem muito talento, a gente tem ideias ousadas. Eu queria chamar a atenção, que eu falei muito assim da Zona Sul, né? Da região Centro-Sul, falei da Pampulha, mas a gente precisa olhar para a periferia da cidade, que tem coisas, além das muitas necessidades, tem muitas riquezas na periferia da cidade. A gente vê, assim, Belo Horizonte essa diversidade está aí nas periferias, né? E acho que a gente precisa entender, e eu falo muito que a ignorância, hoje, ela está muito mais na elite do que nas classes mais baixas. Acho que a gente precisa se abrir para conhecer todas as riquezas que tem no periférico, nas minorias, na diversidade, naquilo que é diferente da gente, né? A verdadeira riqueza é essa troca. Então, o que eu tenho a dizer é que eu acho que o movimento feminino e feminista, vou usar o termo feminista que assusta muitas pessoas, mas eu faço questão de falar aqui, eu acho que tem muita mineira que é feminista e não sabe, né? A palavra feminismo, ela tem um problema muito sério, semântico, que a gente acha que o feminismo é o contrário equivalente do machismo. Não é isso. O feminismo é colocar a balança no meio, né? Então, sejamos todos feministas, como diz a Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana maravilhosa, que escreveu 3 livrinhos que eu li e recomendo demais. Um é Sejamos Todos Feministas e o outro é O Perigo de uma História Única e o outro é Como Criar Filhos Feministas. Eu acho que não está dando para segurar.
Eu acho que todas as transformações do nosso mundo estão apontando para esse lado. O mundo precisa de um olhar feminino. E esse olhar pode começar por Belo Horizonte, né? E não significa que a gente quer se sobrepor, não. O mundo feminista é melhor para todo mundo. O homem, ele também é muito vítima do machismo. Essa história de que o homem não chora, de que ele tem que prover, imagina, isso é uma fonte horrorosa de sofrimento. Então, a gente, como é o trabalho tão bonito da Kel, que é muito necessário, sabe, assim, a gente precisa encontrar a nossa feminilidade dentro de nós, assim como eu sei que eu tenho bastante masculinidade, eu sou macho pra caramba em várias coisas, é o que me coloca, né, nessa posição de fazedora ali, e também eu muitas vezes senti falta do meu feminino, né, eu fiz esse resgate aí, porque eu sempre fui muito pra frente, mas, gente, sejamos todos feministas, esse movimento não tem mais quem segure, e ele não quer arrasar com ninguém, ele quer trazer mais amor para o mundo, sabe? Então, vamos começar com uma Belo Horizonte amorosa, uma Belo Horizonte bem diversa, aceitando todos os potenciais que ela tem. Eu acho linda essa conversa que a gente está tendo aqui. Acho lindo você estar conversando com a gente e assumindo, às vezes, as suas dificuldades ou as dificuldades que você acha que a sua mãe tem, né? Vamos mudar, gente. Mudar não é ruim, não. Mudar é muito bom. Não dói, não. A gente precisa mudar para melhor. O mundo precisa da mudança. Muito obrigado, minha cara Cris. Sim, muito obrigada. Muito obrigado, minha cara Cris. Obrigado a cada uma dessas mulheres incríveis que estiveram aqui. Agradeço a você, telespectador, telespectadora, que esteve conosco no BH Todo Dia. Repito, o Elias não está aqui porque ele teve uma possibilidade aí de estar com Covid. Resolvemos resguardar e estou aqui eu, Gustavo, fazendo a apresentação desse programa nessa quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Obrigado a todos vocês e amanhã a gente está de volta com mais BH Todo Dia no canal Viver Brasil.